coração que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês, amém? Que Ele fale intensamente nesse momento ao seu coração e que saiamos todos aqui, não só abençoados, mas ainda mais encantados e apaixonados por Ele, amém? Todos firmes no jejum, na oração, às 15 ou às 21 horas, e na leitura do livro de Atos, que também começou ontem, amém? O que não falta é tarefa, dever de casa para a gente fazer. Menos de um mês experimentaremos céus abertos lá no Retiro, em Rio Bonito. Por isso, santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Tenha essa certeza. Uma outra notícia especial que eu quero compartilhar com vocês, que muitos hoje, no primeiro culto, deram glória a Deus, quase falaram mistérios. Hoje nós retornamos com as atividades do Kids, né, e do AME, entendeu? Viu? Vários pais aí estão emocionados. E a notícia boa é que nós estamos com oportunidades para receber mais discipuladores, tanto no Kids como no AME. Então, se você já atua como professor de forma profissional, ou se você trabalha também na área de saúde, com crianças com necessidades específicas e deseja servir na sua comunidade da fé, vai ser uma bênção a sua presença lá no Oceânica Kids, lá no AME, para você ter a oportunidade, esse privilégio de poder servir a esse rebanho especial do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem trabalha com as crianças é muito mais abençoado do que serve, na verdade. Elas nos ensinam como a gente deve ser e como que a gente deve viver para fazer parte do reino de Deus. E você que é pai, você que é homem, membro da Igreja Oceânica, você não está sendo convidado, você está sendo requisitado a fazer parte desse time lá no Oceânica Kids. Então você que é pai, membro dessa igreja, tem um filho no Oceânica Kids e procura no final do culto para você ter também essa oportunidade de discipular não só o seu filho, mas outras crianças que também vão crescer com o seu filho. Escrito por Marcos, no capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 32. Você que participa do culto em casa nesse momento, que o Senhor continue te abençoando, te visitando onde você se encontra. Marcos, no capítulo 14. Mas antes da leitura do texto sagrado, vamos orar. Aquiete seu coração nesse momento, feche seus olhos. Evite se movimentar agora. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez, mais uma semana, o Senhor permitir que a tua igreja se reúna aqui, que a gente se encontre para bem dizer o teu nome, para te louvar, para te agradecer. Senhor, muito obrigado, porque nesse momento temos o privilégio de abrir a tua palavra e de desejarmos, ansiarmos ouvir a tua voz, Senhor. Então vem, passeia em nosso meio, fala com a gente, Senhor. E como eu já te pedi, Senhor, que saiamos daqui ainda mais encantados, agradecidos, apaixonados pelo Senhor. Por favor, ouve a nossa oração, fala com a gente, fala com a tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Do ano, compartilhei uma mensagem com a galera do Gol, onde meditamos nas implicações e nas lições presentes na terceira petição da oração do Pai Nosso. Aquela parte do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é um apontamento, um direcionamento divino, uma instrução dada diretamente por Jesus no início do seu ministério terreno, de como devem ser as nossas petições, e ao mesmo tempo é uma oração que expõe de forma clara o caráter gracioso do nosso Deus. Hoje o meu desejo é meditarmos em outra oração feita também por Jesus, só que agora no final do seu ministério terreno, onde muito mais do que nos dar instruções, Jesus vive uma experiência ímpar, com desdobramentos eternos na vida de milhões de seres humanos. Vamos à leitura do texto sagrado, Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse:
a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, e fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Até aqui, amém. Obrigado, Jesus. Amém. Em que contexto se deu esse acontecimento registrado pelo evangelista? Como que Jesus veio parar aqui nesse lugar? Era noite de quinta-feira, dia da celebração da Páscoa judaica. A Páscoa é uma celebração judaica. Era a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos, traído e abandonado por todos os seus amigos. Vamos lembrar dos acontecimentos naquela noite. Jesus reúne com seus discípulos numa casa emprestada, no cenáculo, no espaço. Eles assam e comem um cordeiro com ervas amargas, que fazia parte da tradição da festa judaica. Assim que eles terminam de comer o cordeiro com ervas amargas, Judas se levanta, é possuído por Satanás e sai para trazer os homens que prenderiam Jesus. E aí sim, Jesus, quando termina o cerimonial judaico, Jesus inicia o processo e dá início à nova aliança. Jesus inaugura a nova aliança com os seus discípulos, os 11 que ficaram ali, ministrando a primeira ceia com os seus discípulos. Jesus fala que o seu corpo seria partido, que o seu sangue seria derramado. Jesus dá graças, parte o pão, serve o cálice, serve o vinho. Eles cantam um hino e então se dá o texto que a gente acabou de ler. E então foram a um lugar chamado Getsemane. Getsemane é uma palavra do aramaico que significa literalmente prensa de azeite. Não significa que lá nesse local existia uma prensa de azeite. Pode até ser que existisse, mas a palavra Getsemane do aramaico significa prensa de azeite. Esse era um lugar para onde Jesus ia orar, um lugar tranquilo de descanso. Era um bosque na encosta do Monte das Oliveiras, ficava a uma certa distância do centro de Jerusalém. Igreja querida, essa passagem deve ser sempre lida e abordada por nós com profunda reverência. Com certa frequência, ouvimos pessoas falando: eu estou passando pelo meu Getsemane, eu estou passando pela prensa de azeite, referindo-se a momentos difíceis que enfrentamos na vida. E está claro para mim que se Jesus sofreu, seus seguidores, seus imitadores, seus discípulos sofrerão também. Deus muitas vezes usará o sofrimento para fortalecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter, para deixar a gente ainda mais parecido com a imagem do seu Filho. Mas, irmãos, ninguém nunca jamais passou ou passará pelo que Jesus experimentou no Getsemane. Os métodos dele foi numa direção mais interna dentro do jardim, e nesse momento, plenamente homem, plenamente santo, plenamente Deus, começou a se sentir tomado de um pavor e de uma angústia terrível. Você alguma vez experimentou a dor do abandono? E não é só ser abandonado, você alguma vez foi traído e abandonado por todos os seus amigos, sem ter feito nada de errado? Que algumas vezes nós somos abandonados por parentes, amigos, porque fizemos por merecer. Mas Jesus não. E o mais triste, Jesus sabia que seria abandonado por todos, mesmo com todas as juras de fidelidade que ele tinha acabado de ouvir dos seus discípulos lá na mesa, durante a ceia da Páscoa. Pior, Jesus sabia, mas ainda não tinha experimentado a experiência terrível que na cruz o servo sofredor seria privado de sentir a plena comunhão da Trindade. Isso assombrava o amado dos céus. Irmãos, nós jamais saberemos o que Jesus passou no Getsemane e no Calvário. Aqui no jardim da prensa de azeite, Jesus vê a onda enorme da ira de Deus se aproximando dele. O que era para ser derramado sobre todo ser humano rebelde contra a santidade de Deus, estava se aproximando de Jesus.
Por isso ele afirma no versículo 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. O terror do inferno, como ele é, veio visitar Jesus no Getsemane. Aquele que é santo, 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 estava prestes a sofrer a completa equivalência daquilo que nós sofreríamos se tivéssemos morrido em nosso estado natural de pecado. Ou seja, Deus Filho se aproximava do mais profundo estado de humilhação. E Jesus ora, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Irmãos, você já perguntou, eu leio a Bíblia fazendo várias perguntas, você já se perguntou por que Jesus teve que passar por isso? Por que esse momento teve que existir? Por que toda essa agonia, toda essa dor, todo esse sofrimento? Por que Deus Pai não afastou esse cálice amargo e maldito do Deus Filho? Porque, irmãos, só essa entrega total, só esse sacrifício pleno, só essa forma de doação substitutiva era o único tipo de sacrifício que livraria a gente das nossas maldições. Jesus cumpriu por nós toda a obediência exigida pela lei santa e justa de Deus. O peso do nosso pecado e o terror da ira de Deus foram tão grandes sobre a natureza de Cristo que ele suou gotas de sangue no Getsemane. Só quem fez isso por nós pode ser o nosso Salvador, amém? Só quem fez isso por nós pode ser o nosso Salvador. Amém. Buda não fez isso por nós. Alá, Maomé não fizeram isso por nós. As mais de 300 entidades do hinduísmo não fizeram isso por nós. Nem os apóstolos de Jesus fizeram isso por nós. Nenhum papa, nenhum pastor, nenhum bispo, nem a agraciada mãe de Jesus fizeram isso por nós. Só quem fez isso por nós pode ser o nosso Salvador, aleluia. Só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que fez isso por nós. Se Jesus não sofresse essa punição em nosso lugar, ninguém aqui que hoje se considera crente estaria livre de experimentar o cálice que Jesus experimentou. Por isso, irmãos, toda vez que você passar por esse texto, leiam com profunda reverência e gratidão. Plenamente homem, ele está vivendo na sua natureza plenamente humana e faz uma oração também para nos ensinar. E ele faz uma petição, Pai, tudo te é possível, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador do Universo, todas as coisas se submetem à sua ordem. O Senhor pode consumar o seu plano de outra maneira. Se for possível, passe de mim esse cálice. E aqui, irmão, Jesus não está fazendo uma oração, uma petição, movido por covardia, por deserção, com medo de cumprir sua missão, não. O que era aterrador para Jesus seria o abandono completo da cruz do Calvário. Jesus experimentaria um rompimento que a Trindade, na eternidade, nunca experimentou. Ele não queria desertar, ele não queria abandonar a missão, mas Jesus estava profundamente angustiado por causa do horror do abandono total. Algo inimaginável para a sua natureza plenamente santa. Para o Deus Filho, a encarnação, assumir forma humana já era um processo de humilhação terrível. Mas ser privado da comunhão com a Trindade era algo assombroso demais para o amado dos céus. Mas aí vem o segundo pedido. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém. Aleluia. Aquele que é santo, 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 substituiu imediatamente a cláusula, passa de mim esse cálice, por um porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, essa é a natureza do que significa ser cristão. O imitador de Cristo é alguém que decide se submeter à vontade de Deus Pai, sabendo que algumas vezes Deus não nos livrará da noite escura da alma, sabendo que algumas vezes será necessário Ele caminhar com a gente no vale da sombra da morte. É a ilustração perfeita da terceira petição da oração do Pai Nosso. O seja feita a tua vontade. Jesus é a manifestação visível do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus é assim. Logo,
Se o nosso mestre é assim, os seus discípulos têm que ser assim também. Somos plenamente submissos à vontade de Deus Pai? Na oração do Getsemane, Jesus nos mostra que, mesmo em momentos de grande angústia, é crucial para quem se diz cristão se submeter à vontade de Deus. É na submissão que a gente demonstra que a gente acredita e confia em Deus de verdade. É quando eu me submeto à vontade do meu Deus, do meu Criador, eu estou confessando, eu estou reconhecendo que, Senhor, eu creio que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu reconheço que só o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Mesmo que eu não entenda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muitas vezes só para Ele. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas se submeter à vontade dEle é assumirmos que Ele é o Senhor. Ele é o Deus. Ele é o soberano. A vontade dEle é sempre melhor que a nossa. E aqui a gente tem que se perguntar no nosso dia a dia a quem nos submetemos de verdade. Querido, só quem se converteu de verdade decide fazer essa oração que Cristo fez. Só quem se converteu de verdade consegue viver essa oração. Pai, minha vontade é essa, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E graças a Deus, que boa parte das minhas orações não são atendidas pelo Senhor. Graças a Deus, que boa parte das minhas orações Deus fala, olha, eu não vou fazer isso não.